Boa tarde para todo mundo. Mais uma aulinha agora de matemática. A gente vai ver hoje um resumozinho de porcentagem de juros e, se der tempo, a gente vai também ver um pouquinho de função afim, beleza? Estamos na reta final. Eu falo para os meus alunos que essa é a semana mais importante do ano todo. Porque é a semana de exatas, e exatas, né, é o que faz você passar no vestibular. Então, não adianta nada você tirar... Adianta muita coisa, é um bom caminho, mas não adianta nada você ir super, mega bem na parte de humanas e muito mal nessa parte de exatas, porque exatas é o que eleva a sua nota. Então, se você acertar, por exemplo, 40 questões de matemática, você vai ter uma média lá 850 por aí, né? Vai depender das questões que você acertou. Agora, se você acertar 40 questões de língua portuguesa, por exemplo, você vai ter uns 650, 670, por aí. Não, como são questões que quase todo mundo acerta, muita gente acerta, não aumenta muito a nota, ok? Então, se o pessoal que está aqui no grupo quiser passar em medicina, como a Laura, tem que ir muito bem em matemática e tem que ir muito bem em redação, beleza? Que são as duas coisas que elevam sua média para cima. Porque você abriu o microfone ontem e eu lembro do que você queria fazer, que é medicina. O resto do pessoal eu não sei o que quer fazer. Então, tem que saber matemática, tem que saber redação, tem que saber tudo, na verdade. Medicina, infelizmente, é aquela partezinha que a gente não pode deixar nada... isso eu não vou ver, não é relevante. Tudo é importante para a gente aqui. Vamos começar, então? A parte de porcentagem é muito simples. Amanhã a gente tem aula também, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre regra de 3, e vamos ver um pouquinho sobre estatística, ok? E aí eu completo os temas que me pediram para dar para vocês, ok? Infelizmente foi pouco tempo, não dá para a gente ver muita coisa, o professor vai falando um monte de coisa, acelerado, mas é porque eu preciso fechar os conteúdos, ok? Como eu falei, regra de 3 é uma coisa bem simples, e a gente vai acabar já fazendo uma revisãozinha hoje, porque porcentagem dá para a gente resolver por regra de 3. Os meus alunos de química, tudo eu resolvo por regra de 3, então eu não uso fórmula em química, tudo dá para resolver por regra de 3, então vocês têm que estar afiados na regra de 3, saber se é uma regra de 3 diretamente proporcional, inversamente proporcional, isso é muito importante. Lá na química, a única coisa que eu uso fórmula é a parte de ácidos e bases, né? Que aí a gente tem que usar um pouquinho de logaritmo, ok? pH igual a menos log de concentração dos íons H+. Beleza? Professor, o que mais que a gente precisa saber? Não tem muita coisa que a gente precisa de base hoje, né? Na aula de ontem a gente precisava de mais informações, talvez. Aqui, matemática básica já é o suficiente para a gente. Show? Vou abrir o arquivo aqui para a gente. E aí, vamos começar aqui com a parte de porcentagem. Então, como eu falei, a porcentagem é bem tranquilo, a gente não tem grandes segredos, a gente simplesmente vamos usar, na maioria das vezes, uma regra de 3, ok? Como assim? Vamos começar fazendo um exercício já. Professor, não tem teoria? Não tem. Basicamente, o que a gente faz para encontrar uma porcentagem? A gente pega um número decimal, né, e multiplica por 100, e vice-versa. Ou pega um número que está em porcentagem e divide por 100 para encontrar na fração decimal. Beleza? Então, aqui, ó, exercício 1. Represente na forma de fração decimal 15%. Você pode montar a regra de 3, né? Ou simplesmente fazer uma divisão por 100. Então, 15%. Vou pedir desculpa porque eu estou sem meu tablet. Então,
minha letra vai ficar feia na aula de hoje. Então, 15 está para 100, assim como o número decimal é 1, né, está para x. Monto a regrinha de 3 aqui. A Laura já deve ter feito de cabeça, acredito eu. X, e eu vou ficar enchendo o saco dela só porque ela que ligou o áudio ontem, eu amo quem liga o áudio, 0,15. Então, não tem segredo. Como que eu fiz isso aqui, professor? Como que eu sei que é 0,15? A gente, em toda a regra de 3, diretamente proporcional, a gente multiplica em x, ok? Então, fica x vezes 100 é igual a 1 vezes 15, que dá 15. Então, 15 dividido por 100. E aí eu chego nesse valor aqui. Beleza? Bem tranquilinho. Meu, minha letra é muito feia. Que raiva. Vamos lá. Então, isso aqui é passar da porcentagem para a fórmula decimal. Ou, se vocês quiserem, só dividir por 100. Então, o item B, ok? Vai dar 1,45. Beleza? O item C, 7,5%. Ou seja, 0,075. Ok? Só fazer a casa andar duas vírgulas. A vírgula andar duas casas, ok? Falei errado. A vírgula andar duas casas. Escrever na forma de porcentagem, muito simples também. A gente simplesmente multiplica por 100, ok? Ou monta a regrazinha do jeito que o professor ensinou ali. Então, 0,3 multiplicado por 100 vai dar 30. Então, 30%. 1,2 multiplicado por 100, 120. 120%. E o item C, 75, 0,75 vezes 100 vai dar 75%. Bem tranquilinho. Vamos lá. Vamos fazer o item 3C, por exemplo. 200% de 120. O que a gente faz aqui? Simples, regra de 3, ok? Não tem muito segredo. Então, ó, 100, nossa, 100 está, deixa eu fazer aqui, vamos fazer escrito que talvez fique melhor, porque minha letra tá horrível. 100, né, por cento equivale aqui a 120, beleza? Mas eu não quero saber 100%, eu quero saber 200%. Pego aqui e coloco o x. Regra de 3, multiplico em x, beleza? Vai ficar quem, professor? 100x igual a 200 vezes 120. E aí, simplesmente, eu posso cancelar os zeros aqui, né? Ó, eu corto esses dois zeros aqui com esses dois. E aí vai ficar 2 vezes 120, que dá 240. Gente, eu sei que isso aqui é simples, é o fundamento. Eu nem deveria estar dando isso em uma semana de revisão, ok? Mas é isso. Alguma dúvida, algum questionamento? Não estou vendo o chat de vocês. Ninguém está perguntando nada. A gente está todo mundo entendendo aqui. É bem tranquilinho, beleza? Vamos lá, vamos ver isso aqui, como que cairia em um problema, uma aplicação desse conhecimento. Em janeiro, um automóvel custava 40 mil reais. Em maio, sofreu um aumento de 20%, ok? Então, ele sofreu um aumento de 20%. Qual o valor do aumento? Qual o novo preço do automóvel? E aí, como que a gente faz isso aqui? Uma ideia? Então, aqui, ó, deixa eu fazer o print, vou trazer para cá, vou apagar isso aqui, que a gente já fez. E aí, eita, como que a gente vai resolver isso aqui, ó? Vamos montar a regra de 3 de novo. Então, aqui, oh meu Deus, trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo, e aí a gente escreve aqui. Então, ó, 40 mil, então 40 mil, 4 zeros, 40 mil, está
para 100%, ok? E aí ele pede quanto que foi o aumento. O aumento foi de 20%, então eu vou escrever na linha de baixo. X, que é o valor que eu quero descobrir, está para 20, ok? O que eu quero que vocês observem? Amanhã a gente vai ver uma revisãozinha de regra de 3. Mas regra de 3, adianto. Sempre tem que estar porcentagem embaixo de porcentagem, dinheiro embaixo de dinheiro. Lá na química, se você estiver falando de números de mols ou massa, enfim, massa embaixo de massa, número de mols embaixo de número de mols, e assim sucessivamente. Então, sempre as unidades têm que estar uma embaixo da outra. E aí, o que você vai fazer? Vai analisar se as grandezas são diretamente proporcional. O que seria a grandeza diretamente proporcional? Quando eu aumento uma, aumenta a outra. Então, por exemplo, quando vocês estão vendo gases, se eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. Okay? Então, isso são grandezas diretamente proporcional. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Então, grandezas inversamente proporcional. Okay? Então, tem que saber esses conceitos. É igual lá na parte de física também, quando a gente está vendo velocidade. Ok? Então, se eu aumento a velocidade, eu aumento a quantidade de quilômetros, né, ou a distância que eu vou percorrer. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo que eu vou gastar para percorrer a mesma distância. Então, velocidade com distância, grandezas diretamente proporcional. Velocidade com tempo, grandezas inversamente proporcional. Ok? Então, esses nuances se aumenta, diminui, isso é muito importante que vocês saibam analisar, ok? Até porque muito provavelmente vai cair uma questãozinha de regra de 3 composta também. Como assim, professor? Se eu tenho 10 funcionários utilizando 50 máquinas, eles produzem 1.000 produtos em 3 horas. E se eu tivesse 5.000 funcionários usando 20 máquinas, quanto tempo que eles gastariam para produzir? 100 produtos. Enfim, esse é um exemplo de regra de 3 compostos. Você tem mais que duas variáveis. Você tem o número de trabalhadores, o número de máquinas, a quantidade de produto que eles produzem e a quantidade de hora. 4 variáveis, ok? Então, a gente vai, na linha de amanhã, ver como que a gente resolve esse tipo de problema. Aqui, ó, muito simples. X, portanto, vai ser igual. Não vou fazer aqui a contazinha resumida, 8.000, ok? Então, qual o valor do aumento? R$ 8.000, ok? Lembrando de colocar sempre as unidades. Então, a resposta, R$ 8.000. Qual o novo preço do automóvel? O novo preço vai ser o valor que ele tinha anteriormente, mais o aumento. Então, X igual a R$ 48.000. Tranquilo? Vou colocar a unidade aqui também. Bem tranquilinha a aula de hoje. Professor, estou com dúvida. Pode ligar o microfone que o professor tenta te ajudar. Vamos ver aqui mais um último exercício de porcentagem aqui, né, dessa parte inicial. Uma liga de ouro e prata tem massa de 600 gramas. Sabe-se que a porcentagem de ouro é 20%. Calcule a porcentagem de prata, a massa de ouro, a massa de prata. Ó, mais uma questão mega simples. Gente, eu sei que tem gente que talvez tenha um pouco de dificuldade. Quando eu falo assim, meu, é simples, não é para desanimar vocês, é para mostrar para vocês que é possível, ok? Então, quando eu falo é fácil, não é para desanimar, não é para vocês pensarem, ah, meu Deus, o professor está falando que é fácil, eu não estou entendendo nada, eu sou burro, eu estou desesperado, eu não vou conseguir. Não, gente, eu só estou falando, é fácil. Você consegue, vai dar certo, presta atenção, tira a dúvida, manda mensagem, porque é possível a gente conseguir entender esse exercício, dá para a gente resolver ele de uma forma rápida, simples, fácil, ok? Esse que é meu objetivo.
Uma liga de ouro é prata que tem massa de 600 gramas, sabe? Se quer a porcentagem de ouro é 20%, calcula a porcentagem de prata. Só tem liga na liga ouro e prata. Ou seja, a prata e o ouro precisam ser um conjunto de 100%. Se o ouro é 20%, automaticamente a prata 80%. Não tem muito segredo aqui, então 80% aqui. A alternativa A, ok? Vamos lá, a massa de ouro. A gente sabe que eu tenho 600, então a gente vai montar novamente uma regra de 3 aqui. 600 gramas equivale a 100%. Eu não quero saber 100%, eu quero saber a massa de ouro. E ouro equivale a 20. Então, montei a regrinha de 3, multiplico em x, ok? Vai dar igual a x igual a 120. Beleza? 120 o quê? Vamos colocar a unidade. 120 gramas de ouro. Como que eu faço para calcular a massa de prata? Eu sei que as duas, eu poderia montar uma regra de 3 novamente, mas eu sei que as duas, né, massa de prata e ouro, dá 600. Se eu tenho 120 de ouro, automaticamente vai formar Y, que é a minha massa de prata, igual a 480. Como que eu sei que é 480? 600 menos 120, igual a 480 gramas de prata. Beleza? Então, assim que eu resolvo. Não fiz aqui essa outra etapa com a regra de 3. Fiz simplesmente com a subtração. Resolvemos mais um exercício. Simples e fácil. Vou fazer mais uma questãozinha aqui de porcentagem. E aí a gente vai para a parte de juros. Ok? Então, acho que alguém mandou alguma dúvida no chat. Sou eu. Ah, Tem tá questão do certo. Enem, tem como fazer uma do Enem de porcentagem? É porque, assim, no Enem, eles não são tão objetivos, sabe? Eles têm mania de fazer textinho, eles são mó chatos. Eu sei disso aqui. Professor, porque se a gente tiver. A gente pode pesquisar uma questão aqui do Enem e resolver, ok? Por que que na minha aula de 1 hora aqui eu não trago questões do Enem? Porque são questões que tem um monte de texto, a gente perde tempo lendo e tal. Aí você E pode por isso ajudar que eu eles. escolho não resolver questões de Enem nessa aula de 1 hora aqui com vocês, ok? A gente poderia até resolver, mas são questões que demoram mais tempo na leitura, né? Nem na dificuldade, ok? Olá. Mas a Ô, gente professor, poderia pesquisar aqui mas não questão, tem, assim, esse para porcentagem, Enem, ok? questão. E aí a gente resolve. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. É, vamos ver um aqui. Cadê? Vamos ver se abre aqui. É, vamos ver aqui. Olha lá. Vamos ver essa daqui, ok, Laura? Já que você pediu uma do Enem, acredito eu que deve ser. Bora! Vamos ver isso daqui. Vou tirar a parte da porcentagem do. Ai, caramba. Tirar print com gabarito, que aí a gente trabalha com gabarito também, ok? Então, essa daqui é uma questão do ano passado. Eu devo ter feito ela, porque eu sempre faço a resolução com os meus alunos, mas eu não lembro também, porque é um monte de prova que a gente faz. Então, em uma universidade,
atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titularidade, mestre ou doutor, ok? Nela há atualmente 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos professores, mestre e dos doutores são, respectivamente, R$ 8.000 e 12.000, beleza? Tá vendo, ó? É tipo, cara, eu odeio o Enem, eu gosto da Ô, FUVEST. professor, Oi. eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que eu primeiro começo lendo pelo comando da questão para eu ter noção do que ele quer que eu Sim, faça. eu sempre, ok, uma ontem, inclusive, eu falei isso aí, ok, quando a gente estava vendo problemas de primeiro e segundo grau. Você pode ler por aqui, ok? Como é uma aula aqui, eu tô lendo normal, ok? Mas na hora de resolver, eu, pelo menos, vou lá, ok? E leio. Inclusive, antes na hora que eu tava tirando print, eu já li, ok? Eu já li o que o exercício estava pedindo ali, beleza? A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento de salário diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse 12.240. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores, ok? Mantido o número atual de professores com suas atuais de titularidade, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deve ser de, no máximo, quantos por cento? Então, não sei se aqui já é o gabarito, mas vamos trabalhar em cima e tentar chegar nessa resposta. O que eu sei? Ó, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente sabe que eu tenho 60 mestres e 40 doutores. Isso é bom porque a soma dá 100%, ok? Então, dá um número 100. Isso é legal, ok? Já ajuda um pouco a gente, ok? A gente aqui é uma questão que envolve porcentagem, mas envolve o conteúdo da aula de amanhã também, que é média, ok? Porque, ó, tá vendo aqui, ó, salário médio. E aí a gente tem uma média que a gente chama de média ponderada, ok? E aí, como que a gente vai fazer essa média aqui, ó? A média, né, é o somatório de xi vezes n dividido pelo somatório de n. Então, isso aqui é a definição, não entendi nada. Não se atente. Não precisa entender essa formulazinha, só estou colocando a definiçãozinha aqui da média ponderada. Então, a média aqui dos salários, que é R$ 12.000 e 240, ele vai ser dado como? Então, 12.240, ok? 12.240, eita, aqui, minha letra aqui tá feia. Vamos ver se 12.240 vai ser igual a quantidade de professores que eu tenho mestres, ok? Que é 60. Vezes o salário do mestre. Quanto que é o salário do mestre, Laura? Nessa, 8.000. nessa condição aqui. E aí? Quanto que vai ser o salário dos mestres? Ah, peraí. A gente já sabe, ó, a universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres, ok? Então a gente tem que calcular quanto que vai Então seria 25%, né? 8.000 mais os 25%. Isso, 8.000 mais 25%, ok? 25% é um quarto. Um quarto de 8.000 daria 2.000. Ou seja, o salário dos mestres vai passar a ser R$ 10.000, ok? Ah, professor, não entendi a sua lógica. Vamos para a regra de 3. Vamos lá, montar essa regra de 3 aqui, bonitinha. A gente pode fazer de duas formas, ok? Eu vou fazer completando a porcentagem. Como assim? 8.000 é 100% do salário. 100%. Eu gostaria de saber quanto que é
125%. Por que 125, professor? Porque é o 100% mais o aumento, que é 25, beleza? Se a gente montar essa regra de 3 e calcular aqui, X vai dar o valor que o professor está falando, que é R$ 10.000. Ok? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Mais... Vamos lá. 40 doutores, então a quantidade de doutores... Vou colocar com... Vamos colocar aqui com coisa. Nossa, é muito ruim, gente. É quase que eu viajei ontem e eu não trouxe o tablet, então dificultou minha vida infinitamente. 40, que é a quantidade de doutores, vezes o salário dos professores. Quanto que é esse salário dos professores? Eu não sei quanto que é. É o que eu quero descobrir. Então, se eu não sei, eu vou colocar minha incógnita X. Quer Okay? dizer, falar 12 mil, ó. A gente não sabe, ok? A gente é o novo valor dos professores, ok? Beleza? É o Ih, mas não novo seria salário. 12 mil mais alguma coisa? Hã? Não seria 12 mil mais alguma coisa? Porque vai Pode aumentar, né? ser. Aí você poderia, aí você não estaria descobrindo quanto que é o salário dele, você estaria descobrindo o aumento do salário dele, entendeu? Daí você pode definir Ah, essa incógnita do jeito que você quiser, ok? Beleza? Então você poderia colocar X ali. O que eu tô, quando se eu coloco X, eu estou colocando quanto que é o atual salário. Beleza, Laura? Se eu coloco 12 mil mais X, eu estou descobrindo quanto que é o aumento. Já. entendi. Tá. Pego esse valor aqui e divido por 100. Por que que eu divido por 100? Usando aqui, ó, a fórmula somatório das quantidades. Quanto é essa quantidade? 60 mais 40, que é o número total de professores. Ok? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou tentar simplificar. Então, eu vou cortar esse zero aqui, com um zero aqui de baixo. Beleza? Vou pegar e vou passar esse 10 multiplicando. Então, vai ficar... Vamos lá. Vai ficar 12, 12, 40, mais um zero, ok? Então, 122.400. Isso é igual a 60 mil, 10 mil, perfeito, 60 mil. 60 mil. Mais 4x, ok? E agora, o que a gente tem que fazer? Temos que isolar x, ok? Então, aqui vai ficar, já vou fazer de cabeça, 62.400, ok? É igual a 4x. O que eu fiz aqui, gente? Só passei os 60 mil para o lado da esquerda, beleza? E aí, eu vou dividir como... Eu não sou obrigado, mentira, eu sou obrigado, mas como a gente tem um tempo a cumprir, eu vou fazer essa continha aqui na calculadora. Mas deixa eu ver se dá... Ah, dá para fazer de cabeça, pô, eu acho. 15 mil, 16 mil, não, 15.600. e 600? Isso aí. É isso aí, perfeito, 15.600. Calculadora te ajudou, hein, Laura? Mas, claro, aqui, né? No Enem eu não ia usar, que não dá. É igual a X, beleza? Ou seja, o novo salário dos professores vai ser 15.600, ok? O que a gente faz agora? Essa é a resposta? Poderia ser a pergunta do enunciado, ok? Quanto que é o aumento quanto que é o novo salário dos professores, ok? Seria essa a resposta. Se ele perguntasse para a gente quanto que quanto que é o novo, não, se ele perguntasse quanto que seria o novo salário, seria 15.600. Qual o salário dos professores doutores? 15.600. Quanto que seria o aumento, né? Aí você faria 12 mil, né? Você pegaria esse 15 mil e subtrairia os 12 mil, 3.600. Isso seria quanto que aumentou, né?
Mas ele pergunta a porcentagem aqui. Então, o que a gente vai fazer? Regra de 3. Tá vendo que dá para resolver tudo com regra de 3 aqui? Quase tudo, na verdade, né? Porque aqui tinha o conhecimento de média que a gente precisava usar. Então, 15.600 está para X, ok? 12.000 é meu 100%. Show? E aí, eu vou ter que calcular isso aqui. Vou cancelar esse zero com esse zero aqui, ó. Ok? E aí a gente vai chegar na seguinte equação. 120x é igual a 15.600. Quanto que dá isso aqui, Laura? A divisão vai dar 130? 130. X é igual a 130. Ok? Qual que é o gabarito, então? D. D. Porque 130%, eu desconto 100% que já era o salário dele, e ele só pede o aumento salarial em porcentagem. Ok? Então, alternativa D de dado. Eu espero que eu tenha acertado, ok? Vamos ver aqui. Ah, tem que cadastrar aqui. Ai, vamos ver aqui. Nossa Senhora do Enem nunca nos abandona, ok? É isso aí. Fácil, difícil, impossível, meu Deus, eu vou chorar. E aí? E aí? Falem comigo. Tem alguém assistindo minha aula? Ou eu tô aqui falando sozinho? Ok? Questão Enem. Por que eu não faço por conta do texto? Nessa aula aqui, com os meus alunos, quando eu tenho mais tempo, é claro que a gente vai fazer bastante questões do Enem. Nessa aula de revisão aqui, eu acabo optando por questões mais curtas, para a gente ler menos, ok? Vocês acreditam que eu acho melhor fazer questão FUVEST, que é texto menor, do que a questão do Enem, que é texto maior? Vamos ver aqui a próxima questão que a gente vai resolver. Então, como eu resolvi uma questão do Enem, vou pular essa questão que eu ia resolver aqui e já vou para uma questão de juros. Basicamente, o que a gente precisa saber de juros, professor? A gente tem dois tipos de juros. Juros simples e juros compostos. Os juros compostos, ele dificulta um pouquinho a resolução, a depender da pergunta, porque aí a gente tem que saber um pouquinho de exponenciação e de logaritmo. Então, são dois assuntos, não sei se o outro professor da outra frente revisou esse conteúdo com vocês. Mas se não revisou, não tem muita importância assim para o Enem, porque normalmente são as questões mais difíceis do Enem, que vale até a pena você errar. Ok? Tem alguns professores que falam assim, viu questão de logaritmo, chuta na questão que você acha mais improvável, e é isso, ok? Lembrando que no Enem nem sempre é bom acertar, a não ser que seja para medicina, ok? Medicina você tem que tentar acertar o máximo possível. Então, a gente tem juros simples e a gente tem os juros compostos, ok? Qual a diferença dos dois? Então, É que um você ganha, no outro você perde. não, nos dois você ganha. Não Como que você ganha. ganha? Porque, ó, juros simples é aquela coisinha baixinha e irrisória. Agora, juros compostos é aquela coisa maravilhosa que o banco faz quando você pega empréstimo. Aí você, ó, toma no lombo, se lasca Mas, todinho. mas o que eu quero que você entenda? Os dois você ganha, nenhum você perde, ok? Agora, você, né, o montante, ele vai aumentando mais rapidamente, beleza? É, se você for o Tranquilo? dono do banco, você vai ganhar. Ou agiota. Cara, é igual a agiotagem. Meu Deus, você pega 5 mil reais. Você pega 5 mil reais, é 10% de juros, ok? Em cima do valor.
Se você não pagar a primeira parcela, já vira 5.500. E assim sucessivamente, vai aumentando de uma forma muito exponencial. É muito, Professor, se for na muito alto. agiotagem, se você não pagar a primeira parcela, você vira saudade. Cara, depende do agiota. Eu gostava de emprestar, mas eu tomei tantos calotes na vida que eu não empresto nem pro meu pai mais. A história fala que eu era muito bonzinho. Vamos lá, juros simples. Então, aqui, ó, os juros incide sobre o valor inicial. Ok? A gente vai entender o que é isso. Juros compostos, os juros incide sobre o valor atual. Ok? Como assim? Vamos lá. Vamos supor aqui, vamos entender a diferença de juros simples e juros compostos aqui em um exemplo, ok? Vamos supor que eu tenha um capital, ok? Que a gente vai chamar de C, de R$ 100, ok? No início, beleza? Os juros, a taxa de juros, aqui, eu vou colocar de 10%, ok? Para facilitar a nossa resolução aqui. 10%, beleza? Então, é isso que a gente, ao mês. Então, a taxa de juros sempre vai ser em relação a um determinado tempo, ao mês, ao dia, ao ano, enfim. Vamos ver aqui, ó, o primeiro mês, ok? Meu montante 1 vai ser o quê? 10%, né, de R$ 100, né, mais os R$ 100, ok? Então, vai ser o quê? R$ 110, beleza? Meu montante 2 vai ser, novamente, 10%, né, de R$ 100, mais o valor que eu tinha anteriormente, que é 110. Ou seja, meu montante 2 vai ser R$ 120. Show? Meu montante 3, pela mesma lógica, vai ser R$ 130. Então, eu só estou aumentando cada mês, se eu não mexer, né? Se eu não mexer no meu dinheiro, cada mês eu aumento R$ 10, porque é em relação ao valor, né, inicial, capital inicial. Quando a gente vem para juros compostos, o que vai mudar? Vamos fazer o mesmo exemplo. C é igual, deixa eu até copiar aqui. C é igual a R$ 100, taxa de juros é 10%. Qual que vai ser a diferença, professor? Montante 1 vai ser R$ 110. Ok? Quando eu estiver indo para o meu montante 2, o que vai mudar, professor? Eu vou aplicar a taxa de juros de 10%, não mais sobre os meus R$ 100, mas sobre os meus R$ 110. Ok? Então, os meus juros que eu vou ganhar no segundo mês não vai ser R$ 10, vai ser R$ 11. Então, o meu montante vai ser R$ 121. Entenderam a diferença? Ou seja, nos dois, Laura, eu ganhei. Só que nesse exemplo aqui, nos juros compostos, eu ganhei R$ 1 a mais do que o mês anterior, né, no juro simples. Beleza? Ai, que miséria de aumento, podia ser mais. Nesse aqui, agora pensa no. Aqui a gente está falando de R$ 100, agora pensa se fosse 100 mil reais, ok? Você ganharia R$ 1.000 a mais, pô. Entendeu? Não é miséria, ok? No primeiro mês só, no primeiro mês. Agora, isso aqui escalona de uma forma exponencial. Vamos lá. Montante 3, ok? O que vai acontecer? Os meus juros agora não vai ser R$ 10. Vai ser 10% de R$ 121. Quanto que é 10% de 121? Vai ser R$ 12,1 mais os 121. Portanto, no final do terceiro mês, ok? Eu vou ter R$ 132,1. Ganhei R$ 2,1 a mais do que se fosse nos juros simples. Essa é a diferença dos dois tipos de juros. Beleza? Professor, vai cair uma questão de juros no Enem?
A gente quer acertar. Qual que é a fórmula? Juros, né? É igual a capital inicial vezes I vezes o tempo, ok? Então, a gente vai multiplicar aqui a porcentagem de juros pelo tempo que a gente está aplicando. Tranquilo? Então, essa daqui é a formulazinha que a gente vai utilizar. Vamos fazer um exemplozinho aqui de juros simples? Calcule o juros simples do capital de 3.800, colocado a 10, a taxa de 31,2 ao ano durante 2 anos e 6 meses. Ok, tem um negocinho que a gente tem que se atentar. Lembra aquela aula que eu dei na semana retrasada, se eu não me engano? Que eu foquei muito. A aula, resumidamente, foi uma dica para vocês: se atente às unidades. Okay? Então, as unidades, elas são muito importantes. Eu bati nessa tecla a aula inteira. Então, nessa questãozinha aqui, a gente vai ter que dar uma olhada nas unidades também. Calcule o juros simples do capital. Então, a gente já anota aqui, lembra que eu pedi para a gente, vai anotar aqui, ó, no cantinho, C é igual, vamos fazer escrito que fica mais bonitinho. C é igual a, C é igual, eita, cara, esse pai, ele atualizou e ele ficou horrível. Horrível, ó, tipo, não tinha necessidade disso aqui, mas beleza. Aí, vamos lá. Então, aqui, ó, o capital inicial é de R$ 380. Ok? Minha taxa de juros I, ela é de 31,2% ao ano, mas eu não vou colocar assim. Eu já vou transformar ela para o valor que eu quero. Sempre a taxa de juros, ela não vai ser trabalhada em porcentagem, ela vai ser trabalhada em decimal. Então, eu vou dividir por 100, lembra? A transformação de porcentagem para decimal. Então, vai ser 0,31,2. 31,2. 12, ok? 3,12. Beleza? Isso aqui é um número decimal, não está mais em porcentagem. E o tempo, professor? Aí a gente erra e coloca 2,6. Tá errado, ok? A gente tem que transformar para a mesma unidade da taxa de juros. Então, a taxa de juros é o ano. Se a taxa de juros é ano, eu tenho que transformar 2 anos e 6 meses para ano. Ou seja, 6 meses não pode ficar assim. Quanto que é 6 meses em ano? Meio. Metade de um ano, que é meio, perfeito. Então, 2,5 é o tempo que a gente tem para esse problema. Então, 2,5 anos. Beleza? Calcule os juros. Então, juros é igual a ICT, I7. E aí, calculando aqui, juros é igual, vamos lá, capital é 380. O que complica aqui um pouquinho? É só as contas. E o Enem ama fazer conta com número decimal. Ele não tem dó de vocês, ok? Então, tem que estar afiado, continha de número decimal. Se não tiver, já dá uma revisadazinha aí, porque vai cair umas questões com as contas meia chatinhas de se fazer. Igual aqui, ó, multiplicar 380 vezes 0,312, 312 vezes 2,5, dá um trabalhozinho um tanto quanto razoável, ok? Mas essa é a conta que a gente tem que fazer aqui. A depender, lembrando, ok? A depender do gabarito aqui, você não vai fazer por 0,312. Você faz só por 0,3. Você corta essas casas decimal aqui, beleza? Que aí facilita. E isso numa prova, né, igual o Enem fechado. Então tem que ter essa malandragem na hora de fazer a prova, ok? Eu não vou fazer na mão,
Como a gente tem pouco tempo, eu vou fazer usando a calculadora. Ok? Então, aqui, meus juros, se estiver tudo certo, ok? Eu achei um pouquinho alto, mas aqui os juros é bem alto, né? É 31,2. Deu igual, juros, igual a 296,4, ok? Que é o que ele pergunta. Reais. Se ele perguntasse o montante, aí a gente pode usar outra formulazinha que eu não coloquei na lousa, mas que é legal a gente decorar. Montante é igual, então, montante é igual a juros mais capital, ok? Vamos lá. Montante, portanto, é igual aos 380, né? Vamos escrever aqui com a fórmula. Montante é igual a 380 mais 296,4. Somando esse valor aqui, dá o valor do meu montante, que é o valor que eu vou ter após passar em 2 anos e meio. Após 2 anos e meio, eu que apliquei R$ 380, vai ter um valor de 676,4, ok? Reais. Fácil, difícil, impossível. Tranquilo, né? Olha lá. Vou fazer mais uma questão de juros simples, faço uma questão de juros compostos e aí, infelizmente, a gente acaba. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Essa equaçãozinha aqui, essa questãozinha aqui é legal. Tem uma outra fórmula, galerinha, que dá para decorar também, mas eu não recomendo que se decore. Eu particularmente, é ela que eu decorei, ok? Eu decorei essa outra formulazinha que eu vou ensinar para vocês. Qual que é ela, professor? Então, vamos lá. Aquelas duas que C é igual, J é igual C e T, IT, ok? E montante é igual a capital mais juros. Essas duas aqui são importantes a gente saber. Capital mais juros. Só que o resumo dessas duas fórmulas aqui, a gente pode escrever uma terceira, juntando essas duas, que é o quê? Montante é igual a capital vezes IT mais 1. Ok? Então, é outra formulazinha que a gente tem aí. Beleza? Dá para usar as duas. As três, na verdade, né? Uma pessoa sacou 2.400 do banco sobre condições de liquidar o débito no fim de 6 meses e pagar o todo R$ 2.832. A que taxa obteve o empréstimo? Gente, deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês têm aula 3 horas? Só para ver se eu tenho que terminar agora. Não, Tá, nós temos intervalo. tá, mas beleza, eu já tô terminando, ok? Um minutinho, gente. Um minutinho, dá mais um. Beleza, beleza, vai. Vamos lá. Como que a gente vai ver isso aqui, ó? Montante, então, vai ser. O montante que eu tenho é o 2.832, que é o valor que eu tenho após passar os 6 meses. Então, 2.832 é igual a o meu capital, que é 2.400, mais os juros, ok? Então, aqui, ó, eu estou descobrindo inicialmente os juros. Se vocês não quiserem descobrir quanto que foi os juros, vocês já poderiam ter aplicado nessa formulazinha aqui, ó. Nessa formulazinha aqui, ó, vocês já calculariam o I, entendeu? Fica a critério de vocês qual estratégia vocês vão querer utilizar. Beleza? Aqui daria os juros.
bem simplesinho, cara, aqui, juros igual a R$ 432. Beleza? Agora eu venho na CIT, ok? Aqui, então, juros, que é 432, é igual ao meu capital, que é 2.400, vezes a minha taxa, que é o que eu quero descobrir, vezes o tempo, que eu vou colocar 6. Se eu colocar 6 meses, a taxa de juros vai vir a um mês, ok? Se eu colocasse, por exemplo, 0,5, viria ao ano, beleza? Então, aqui você pode colocar qualquer unidade. Vai depender no Enem do gabarito. Então, o Enem lá, ele vai dar o gabarito. Dê a taxa de juros ao mês, aí você colocaria C. Dê a taxa de juros ao ano, ok? Aí você colocaria 0,5. Tranquilo? Então, se atente às unidades. Calculando isso aqui, ó, vai ficar o quê? 432 dividido por 6, dividido por 2.400. Então, taxa de juros deu igual a 0,03. Essa é a resposta? Não, porque está em decimal. Taxa de juros é o valor de 0,03 vezes 100. Beleza? 3%. Essa é a resposta. Então, isso aqui é uma questão de juros simples. Não tem como complicar muito juros simples. Juros compostos tem. Eu vou fazer mais uma questão. Quem quiser ir comer, quem quiser sair, pode sair. Mas eu vou fazer uma questão de juros compostos, ok? A fórmula que a gente vai ter para juros compostos é diferente, ok? Então, como que vai ficar? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui e escrever a fórmula. Então, montante é igual a capital mais juros, isso também vale para juros compostos, beleza? Isso também vale. Só que aqui, ó, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. Então, montante é igual a capital que multiplica 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado ao tempo aqui agora. Essa é a diferença das duas formas. Beleza? Então lá eu tinha multiplicado pelo tempo, que eu estou elevando ao tempo. Por isso que essa equação aqui, ela cresce muito mais rápido, ok? Se a gente for lá, existe uma aula de função, que era o que eu gostaria de comentar com vocês ainda hoje, mas não vai dar tempo. Quando a gente vê função, existe uma função afim, que é juros simples, que é uma reta, ela cresce assim, linearmente, e existe a função exponencial, que ela cresce assim, ó, cresce para cima. Beleza? Essa daqui, ó, cresce para cá. Então, a função exponencial, ela cresce muito mais rápido, né, do que a função afim, que é a função de primeiro grau, uma reta. Show? Não vai dar tempo a gente ver isso aqui hoje, e muito provavelmente a gente não vai ver antes do Enem, mas vale a pena vocês darem uma revisada em função, que é um dos assuntos que mais cai no Enem. Eu vou pedir para a minha aula de amanhã ser de 2 horas, e aí, se eles deixarem, eu consigo ver esses dois assuntos Pelo amanhã. amor de Deus, professor, não! Mas aí é escolha sua, você é livre para vir, para não vir, ok? Não tem É problema. porque a gente já está com muitas aulas mesmo. Sexta-feira a gente vai ter praticamente a tarde inteira, entrando pela noite, só aulas. Ontem eu fiquei só o pó da rabiola quando Vê, eu saí da aula. Enemzinho, tá chegando, vamos para cima, pensa, mentaliza. Depois vai tudo passar. Tudo vai passar aí. Vão Você passar por cima de mim. foca na aprovação. Gente, vocês têm noção de que o melhor momento é quando você vê seu nome lá aprovado? Você fala,
puta merda, mãe, eu fiz por você, pai, eu fiz por você, a gente conseguiu junto, deu certo, a gente teve dificuldade aqui e ali, mas vai dar certo, que é isso que tem que ser a motivação de vocês Ai, diariamente, é professor, desculpa, orgulhar. mas eu não faço pela minha mãe e pelo meu pai, não faço por mim, porque no fim Ah, das não, contas quem vai ter que trabalhar sou eu. ah, não, eu faço, não sei, cada um tem sua história, né? Eu fiz pelos meus pais porque eles era o sonho deles, eu acho, que eles não tiveram oportunidade de estudo, então eles investiram tudo que eles tinham e não tinham para fazer eu chegar lá, então por isso que tudo era muito motivado por eles, ok? Igual, eu só me formei por conta deles, porque chegou um momento da faculdade que eu já estava ganhando bastante dinheiro, e eu falei, não, para que eu vou me formar se eu já estou ganhando muito dinheiro? Aí eu me formei por conta dos meus pais, entendeu? Enfim, cada um tem sua motivação, mas se for por você, foca, fala, caralho, eu vou fazer isso aqui por mim, vai dar certo, você vai se orgulhar pra caralho quando conseguir, e é isso. Então, busque, né, busque uma motivação nesse último momento, ok? Nem que seja Deus, ore, Senhor, me abençoa, me ajuda, eu não estou tendo força, muita aula, mas o Senhor vai prover, enfim, ou se você tiver outra religião, outra crença, foca em alguma coisa, busca força da onde você não tem, porque está chegando na reta final e vai dar certo, vocês vão conseguir, e é isso que importa, ok? Supondo que a taxa de juros de um título de 100 mil reais seja de 15% ao ano, quanto renderá ao fim de 4 anos no regime de juros compostos? Então, ó, questão bem simples essa daqui. A gente vai fazer ela em 1 minutinho, eu prometo para vocês, eu libero vocês. O que a gente precisa se atentar aqui, então? Só na fórmula, então eu vou até deixar a fórmulazinha aqui, beleza? Então, eu tenho o meu capital inicial, um título de 100 mil reais. Então, montante. Lembrando que ele não está pedindo um montante aqui, mas eu vou usar a fórmula do montante, ok? Ou você poderia usar essa fórmulazinha aqui. Juros é igual a capital vezes I elevado a T. Era outra forma que você poderia usar. Mas eu, particularmente, prefiro decorar essa daqui, a fórmula do montante. Eu acho mais legal, ok? Então, aqui, ó, montante é igual a capital, que é 100 mil, ok? Deixa eu fazer Deixa eu fazer aqui. 100 mil. Vezes, abro parênteses, 1 mais a taxa de juros. A taxa de juros está de 15% ao ano. Então, eu tenho que transformar isso para decimal, 0,15. Lembrando, dividindo por 15, por 100, ok? Elevado aqui, né? Então, elevado ao meu tempo, que é 4 anos. A unidade do tempo está na mesma da taxa de juros. Como que eu sei? A é taxa ao ano, ok? Se fosse AM, seria ao mês, ok? AS ao semestre, tranquilo? AD ao dia, beleza, gente? Então, tem que se atentar a isso aí. Essa forma que a gente representa. E aí, eu teria que fazer essa conta aqui. Então, montante daria igual a 100 mil, que multiplica 1,15 elevado a 4. E aí, se caísse uma questão dessa lá no Enem, você teria que fazer 1,15 vezes 1,15 vezes 1,15 vezes 1,15 vezes 100 mil, ok? Como a gente tem calculadora aqui, e vocês estão doidos para se livrar de mim, o valor que daria 174.900,625. Olha que legal. Cara, 4 anos se passou só. 4 anos só se passaram. E você quase duplicou o seu patrimônio, ok? Você ganhou quase 80 mil reais em 4 anos, só com seu investimento a juros compostos a uma taxa de 15% ao ano. Beleza?
Alguma dúvida, algum questionamento? Beijão para vocês também. Cadê aqui? O que vocês falaram? Não, vai ter intervalo agora, ok? Beijinho para vocês. Tá, não tem nenhuma dúvida. Tchau, tchau, gente. Beijinho para vocês, ok?